Boa tarde a todos. Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos a mais um encontro literário integrado nas Jornadas da Língua e Cultura Portuguesas na Bélgica, promovido pela Embaixada de Portugal com o apoio do Instituto Camões, da Livraria e Editora Orfeu e do Luso.eu, Jornal das Comunidades. A sessão de hoje será uma homenagem a Eça de Queiroz e terá como oradora principal a professora Isabel Pires de Lima, que tão amavelmente aceitou o convite que lhe foi endereçado. A moderação está a cargo do Dr. Joaquim Pinto da Silva, grande ativista cultural, diretor da Livraria e Editor Orfeu, e o qual tenho o prazer de ter entre os meus amigos. Uma homenagem a Eça de Queiroz, o melhor romancista realista português do século XIX, feita pela professora Isabel Pires de Lima, especialista na obra do escritor. De entre as inúmeras atividades que desenvolveu e desenvolve em prol da divulgação da literatura portuguesa, a professora Isabel Pires de Lima foi membro do Conselho Cultural da Fundação Eça de Queiroz e responsável científica do Colóquio Internacional Eça de Queiroz, 150 anos do nascimento, em 1995. Conta ainda com várias publicações em revistas e jornais na área da crítica e dos estudos literários. Eça de Queiroz disse numa conferência, e passo a citá-lo, que o realismo é uma reação contra o romantismo. O romantismo era a apoteose do sentimento, o realismo é a anatomia do caráter, é a crítica ao homem, é a arte que nos pinta aos nossos próprios olhos, para condenar o que houver de mal na nossa sociedade. Fique connosco desse lado, porque com certeza que nos iremos deliciar com esta sessão. Dr. Joaquim Pinto da Silva, a palavra é sua. Espero que me estejam a ouvir, que eu tenho certos problemas de comunicação, aparentemente. Se me podem confirmar que estão a ouvir, eu agradeço. Estão, ainda bem está. Bom, boa tarde, professora doutora Isabel Pires Lima, boa tarde, doutora Karina Gaspar, boa tarde, Tony Silva, do Luso.eu. Já foi dito alguma coisa sobre a Isabel Pires de Lima. Ela é uma professora aposentada neste momento da Faculdade do Porto, onde se licenciou em Filologia primeiro e depois se doutorou em Literatura Portuguesa. Ela tem muitas obras, evidentemente, é uma intelectual ativa, muitas obras sobre essa, mas não só, tanto a geração dessa, tanto a geração das conferências de Casino, etc., tal. E é colaboradora de inúmeras instituições. Nós temos que abreviar isto, porque não vale a pena, se não estávamos aqui um dia a falar do currículo da professora, tanto da Associação Portuguesa de Escritores. Ela colaborou ou colabora com a Coletiva Árvore, com a Associação Internacional de Lusitanistas, a Fundação Eça de Queiroz, de qual é membro ativo também. Ela é membro do Conselho Redatorial de várias revistas, a Queirosiana, a Via Atlântica, Portuguese Literary Studies and Cultural Studies, e depois também teve uma passagem pela política, foi deputada da Assembleia da República e foi Ministra da Cultura no Governo Constitucional de Portugal. Tem uma condecoração, pelo menos uma que eu conheço, a Ordem do Infante Dom Henrique, grande oficial, foi atribuída pelo governo português, e muito bem. Estamos já diretamente, essa não precisa ser apresentada, aliás vai ser apresentada pela professora de uma certa maneira, à medida que formos falando, mas eu faria até a pergunta, quem é que não leu essa? Eu passo, portanto, à frente desta resposta, que há muita gente com estudos, pelo menos secundários, teve que o ler até, e depois questionava a nossa professora, ela deu uma epígrafe para eu colocar no convite, que foi: a arte é tudo, o resto é nada. Porque, Isabel? Boa tarde. Quero dizer do gosto que tenho em participar nesta sessão e nesta homenagem a Eça de Queiroz. E agradeço, evidentemente, o convite para que seja eu a intervir neste momento de homenagem. A arte é tudo, tudo o resto é nada. Porque é que eu escolhi?
esta frase do Essa, que é uma frase que ele profere, enfim, já numa fase avançada, julgo que é de 1886, esta frase, e em que ele está a escrever um amigo recomendando, fazendo uma crítica a um trabalho seu, ou com Darnoso, e no fundo, porque é que eu valorizei esta frase? Posso, aliás, talvez situar melhor a frase. Ele diz: arte é tudo o resto é nada. Só um livro é capaz de fazer a eternidade de um povo. Leónidas ou Péricles não bastariam para que a velha Grécia ainda vivesse, nova e radiosa, nos nossos espíritos. Foi-lhe preciso ter Aristófanes e Ésquilo. Tudo é efêmero e oco nas sociedades, sobretudo o que nelas mais nos deslumbra. Podes-me tu dizer quem foram no tempo de Shakespeare os grandes banqueiros e as famosas mulheres? Onde estão os sacos de ouro deles e o rolar do seu luxo? Onde estão os claros olhos delas? Onde estão as rosas de York que floriram então? Mas Shakespeare está realmente tão vivo como quando, no estreito talado do globe, ele dependurava a lanterna que devia ser a lua, triste e amorosamente invocada, alumiando os jardins dos Capuletos. Está vivo de uma vida melhor, porque o seu espírito fulge com um sereno e contínuo esplendor, sem que o perturbem mais as humilhantes misérias da carne. Ora, parece-me importante esta frase de Essa, este comentário dessa ao seu amigo. Porquê? Porque, no fundo, ele está a chamar a atenção, por um lado está a valorizar a arte como um valor digamos, uma realidade e um valor que eterniza muito mais que qualquer outra atividade. Mas, para além disso, ele está a valorizar exatamente o facto de ele ter sido, ou de ele querer ser também, e de ele valorizar, sobretudo, a sua atuação como escritor enquanto artista. Isto é, normalmente tende-se a lembrar Essa de Queiroz como um escritor realista, que foi, ainda há pouco foi evocado esse seu traço, como um escritor realista, um escritor acutilante, um escritor interventivo, um escritor que valorizou os conteúdos de uma forma muito insistente, no sentido de promover uma crítica social, uma crítica de costumes, enfim, tudo isso que habitualmente se diz a respeito de Essa e que é absolutamente verdade. E normalmente tende-se a não valorizar tanto uma vertente importantíssima da sua performance, digamos assim, do seu comportamento enquanto escritor, que é o culto da forma, se quisermos, o cuidado perfeccionista que ele sempre teve relativamente ao seu trabalho literário, ao trabalho em torno da língua, ao trabalho em torno da linguagem. Isto é, ele sempre, mais do que uma espécie de artista vingador realista, ele quis sempre ser um artista da forma, um artista da palavra, um artista da linguagem. E para isso basta nós atentarmos. Eu não sei se estão a ver um PowerPoint que eu estou a tentar passar. Sim. Não sei se estão a ver. Estão a ver? Eu estou a ver, sim. Sim. E para isso eu talvez vos mostrasse uma imagem que eu gosto sempre de mostrar quando falo nesta vertente dessa de Queiroz, que são umas provas tipográficas dos maias. Desculpem-me se estou só a passar uma prova tipográfica dos maias. O que é que isto mostra? Mostra-nos o artista perfeccionista que ele era, o artista que trabalhava e retrabalhava e voltava a trabalhar a linguagem em busca da forma perfeita. Vejam que essa prova tipográfica devia pôr desesperados os tipógrafos da época, porque, como estão a imaginar, o tipógrafo tinha que remontar a página letra a letra, de novo, não é? Como se fazia na época, não havia propriamente os meios que nós temos hoje, portanto, tinha que refazer de novo a página toda, e as páginas, a paginação toda. Portanto, ele altera de uma forma extremamente obsessiva as provas tipográficas, no sentido de, como eu dizia, encontrar a tal forma perfeita. E gosto também de mostrar
uma outra imagem que pode parecer que não tem nada a ver com esta e que eu acho que tem imensíssimo, que é essa de Queiroz caricaturado pelo seu companheiro de geração, Bordal Pinheiro, um grande caricaturista da época, e um grande artista plástico e caricaturista da época. Bordal Pinheiro caricatura essa de Queiroz no Álbum das Glórias, um livro em que ele procurou caricaturar várias figuras célebres da época, caricaturou assim, reparem, é um dandy, é, portanto, alguém preocupado com o seu aspecto físico, com a sua toilette, com os pormenores todos da toilette dandy, a cartola, o monóculo, o lenço, o nó da gravata, ou o lenço, gravata, a bengala, as meias com, neste caso, com uma risquinha, mas quer dizer, uma meia que salta aos olhos, digamos, tudo isso é a composição de uma busca neste caso, de perfeição da toilette, como era próprio do dandy do final do século XIX. Portanto, o que é que eu quero acentuar? É que realmente essa de Queiroz foi, antes de mais nada, um artista da palavra. É por isso que nós hoje o lemos ainda, mais do que pela brilhante crítica social que ele foi capaz de fazer, pela brilhante crítica de costumes que ele levou a cabo, pelo feroz ataque às elites culturais da época que ele promoveu. Nós hoje continuamos a lê-lo, porque muitos outros na sua época também fizeram isso, mas nós continuamos a lê-lo porque, na verdade, ele trabalhou a linguagem de uma forma muito particular, porque foi, de facto, um perfeccionista. E talvez, antes de me calar, talvez gostasse também de vos mostrar um outro passo de uma carta de essa de Queiroz, que é uma carta, esta escrita quando ele ainda era muito jovem, o outro texto que eu vos mostrei há pouco, que era um extrato de um prefácio, era de 86, creio eu. Esta é uma carta a um companheiro de geração dele, já em Batalha Reis, a quem ele escreve em 75, portanto, muito jovem. Não tinha ainda publicado nenhum romance, tinha publicado contos, tinha publicado vários textos em revistas e jornais, mas não tinha publicado ainda nenhum romance. E, evidentemente, podemos imaginar o desejo que ele teria de se tornar um romancista. E, todavia, ele está, nessa altura, é cônsul em Newcastle on Tyne, o primeiro posto em Inglaterra onde ele esteve. Antes tinha estado em Cuba, quando a sua vida consular. O segundo posto é Newcastle on Tyne, e em Newcastle ele manda a Antero de Quental e a Jaime Batalha Reis, dois companheiros muito próximos dele, que na altura dirigiam uma revista chamada Revista Ocidental. Ele manda-lhes o rascunho de O Crime do Padre Amaro. Ora, o que é que fazem Jaime Batalha Reis e Antero de Quental, que, como podem imaginar, estavam sempre precisados de colaboração para uma revista, não é? Estou a imaginar na época e agora, como por vezes era difícil obter colaboração para as revistas. E então, o que é que faz Antero o que é que fazem Antero e Batalha Reis? Publicam O Crime do Padre Amaro na Revista Ocidental em fascículos, coisa que era comum na época. Publicar um romance em fascículos era absolutamente corrente. Publicam em fascículos. Como é que reage essa? Reage dessa forma. Estão aí extratos da carta, eu dou-vos um borrão de romance e vocês, em lugar de publicarem o romance, publicam. Aliás, ele acrescenta um certo momento da carta, diz: vocês são uns engrúmidos, são umas bestas. É indispensável que vocês façam uma declaração dizendo que, estando eu em Newcastle e não tendo podido corrigir as provas, o romance sai tal qual no borrão. Se vocês não fizerem essa declaração, faço eu. Ora, vocês pilham-me numa ocasião em que reparem, acentuo essa frase, em que eu não penso, nem cismo, senão em arte, em estilo e em cor. Estou, portanto, com a vaidade literária em brasa. Vaidade literária, reparem. Eu não sou um moralista, como muitas vezes se pretende que são, de alguma forma, os escritores realistas. Eu não sou um moralista, sou um artista. Sou ofendido na minha estética, vingo-me. Se introduzo uma certa porção de pilhéria na minha indignação, ela não é por isso menos sincera. Estou doente de indignação. Se aqui tivesse um Antero, estrangulava-o.
é que eu tinha revisto aquelas provas com um carinho sublime e que tinha feito daquele barro informe que vocês me mandaram a mais fina, a mais nítida das estatuetas. Os diabos vos levem carrascos. Portanto, o que é que temos aqui? Temos exatamente, reparem, um jovem ainda não publicado, rejeitando a publicação do seu primeiro romance por razões de qualidade formal, se quisermos assim, por razões de explotar o perfeccionismo estético que ele procurou e alcançou. Deixo a palavra agora ao Joaquim, se quiser, se não prossigo noutros aspectos, naturalmente. Não, eu sou um espectador interveniente, portanto, uma espécie de pivô, portanto, e tenho, digamos assim, algumas ideias não, mas tinha assim algumas provocaçõezinhas também e tal, e portanto queria transformar isto numa sessão variada, como a Isabel é capaz também de fazer perfeitamente, não é? E eu até relacionado, varia um bocado, mas não tanto, porque eu gostava que me respondesse, ou falasse sobre este tema, que é numa entrevista que teve nos anos 80 à RTP, perdão, que teve à RTP, em que falava dos anos 80 e do seu interesse pelo Eça de Queiroz, dizendo até que ficou um bocado admirada de não haver tanto estudo como pensava que haveria sobre um autor que é muito divulgado e muito falado. Portanto, não havia tantos estudos assim, portanto isso lançou-se. E que isso foi um certo relançar também consigo e com outros, teve a modéstia de o dizer, esse interesse por essa de novo. Eu perguntaria porque é que, será porque nessa época também os acácios, os golvarinhos estavam a renascer também em Portugal? Eles não estavam a renascer, eles sempre existiram. E permanecem. Aliás, no fundo tocou aí uma questão que é obviamente fundamental também para o sucesso do Eça realista, que é a sua capacidade de criar personagens tipo. Eu estou aqui à procura só de uma caricatura maravilhosa do João Abel Manta, que nos mostra essa com duas personagens a manipular dois títeres, não é? E com uma série de personagens disponíveis em cima, onde está... Eu neste momento não vejo em pormenor, mas onde está que certamente o Conde Abranhos, como estão outras personagens dessa de Queiroz. Portanto, uma das forças do realismo queirosiano é a sua capacidade, decorre da sua capacidade de criar personagens tipo. Personagens que são tipos sociais, mas que ele digamos... criou de tal forma que os tornou, quer dizer, que eles se tornaram, ou melhor, que eles se tornaram eternos, não é? Os acácios, como eu estava a dizer, existiam na época que o inventou, e existiram sempre ao longo dos séculos, não é? Até hoje, onde evidentemente há acácios. Nós estamos cansados de nos confrontarmos com personagens do tipo do conselheiro Acácio, não é? O conselheiro Acácio é das personagens mais deliciosas que essa de Queiroz criou, uma personagem que é uma caricatura do político de sucesso, um político arrivista, que é apresentado pelo seu conselheiro, pelo seu secretário particular, Zagalo. É ele que na primeira pessoa faz o elogio do conselheiro Acácio. Portanto, o romance, digamos, é uma espécie de apresentação da vida do conselheiro Acácio após a sua morte pelo seu secretário particular, Zagalo. Digamos, os elogios, a forma como Zagalo vai elogiando o conselheiro Acácio é de tal forma, é feita de tal forma que nós, quer dizer, que em lugar de nos apresentar aquilo que ele considera o grande homem, acaba por nos apresentar a mediocridade que caracteriza o conselheiro Acácio, porque no fundo ele é um vencedor da vida, não é?
usar enfim, para remeter também para uma questão do universo queirosiano. Ele é um vencedor na vida, foi ministro várias vezes, enfim, teve vários cargos de maior sucesso, teve sucesso em todos os domínios, inclusivamente no domínio económico, e todavia ele é absolutamente medíocre, e o Zagallo, sem querer, vai-nos mostrando essa mediocridade. Portanto, é um jogo narrativo absolutamente construído com uma enorme perícia e evidente com uma enorme ironia. Essa é outra das armas fundamentais de Eça de Queiroz, e uma das armas que garantiu a sua grandeza como escritor também. Essa relação, portanto, da sociedade no momento atual e o renascer ou não renascer, ou o esquecer ou olvidar alguns escritores, de certa maneira influi na procura, não é, do já dito, do já feito, do já escrito no passado, não? Foi isso que eu quis estar por si nesse campo. Sim, claro que sim, quer dizer, eu diria que é com bastante frequência que nós ouvimos que ouvimos referências ao universo, no caso do Eça, não é? No caso do Eça, por isso é que ele é um clássico também, não é? Um clássico moderno. Ouvimos frequentemente no discurso, quer no discurso político, quer no discurso jornalístico, quer no discurso académico, quer simplesmente no discurso do linguajar oral do dia-a-dia, frequentemente nós ouvimos referências a essas personagens tipo, aquele tipo é um Abranhos ou é um Acácio, não é? O Acácio é outra personagem tipo do mesmo género. Exatamente, do mesmo género. Portanto, é muito frequente nós, de facto, reportarmos-nos ao universo de Eça de Queiroz. Portanto, eu diria que muitas das personagens tipo retratadas por Eça de Queiroz continuam a povoar o universo português, incluindo muitas das personagens que ele criou para a crítica que pessoalmente me interessa mais no universo queirosiano, a crítica violentíssima que ele lançou às elites culturais, não é? Portanto, na verdade, nós também hoje continuamos a ter muitos Carlos da Maia, não é? Muitos sujeitos que são, digamos, que têm tudo para serem vencedores, líderes, etc., e que acabam por ser, na verdade, vencidos e não interventivos, no sentido de promover um Portugal mais consentâneo com a modernidade, digamos assim, como se diria na altura, não é? E essa parte interventiva do Eça, há uma polémica em que nós temos que lançar aquilo que as pessoas conhecem, alguns conhecem, outros conhecerão menos, porque não vamos falar aqui da obra total, não é? Portanto, que eu também não conheço a obra total, mas conheço bastantes, não é? E há o Alves e companhia, e há a tragédia da Rua das Flores, aliás, como o amigo José Paulo Figueiredo fez as notas e fez a edição, uma das edições, pelo menos. Mas esse interventivo, entre o interventivo e o espectador, entre o vencido das conferências do Casino, dos vencidos da vida, mas que na altura ainda era o aguerrido das farpas e do Primo Basílio, etc., e o convencido, que será talvez o Rural Jacinto, não é? Em que eu diria até que o Proudhon chegou, viu e perdeu em Eça. Isto faz sentido? Há uma, digamos, uma perda de força social e política de intervenção? A mim eu não leio assim o percurso de Eça de Queiroz. Não leio assim, mas há muita gente que lê, não é? Portanto, que lê assim. Claro. Digamos que... Estou a ouvir lá espaços só. Vou ter que ouvir. Sim, eu estou a ouvi-lo bem. Vamos tentar começar por uma... Fez uma alusão ao Proudhon, não é? E eu talvez mostrasse aqui uma frase do Proudhon, que é uma epígrafe que Eça usa exatamente nas farpas. Portanto,
primeira fase mais interativa, como lembrou e bem, da vida pública e cultural de Essa de Queiroz. E nessa epígrafe, é uma frase de Proudhon, ele diz: ironie, véritable liberté, desculpem, está errado aí. Ironie, véritable liberté. C'est toi qui me délivre de la mission du pouvoir, de lavage des partis. Ora, ele usa esta epígrafe numa época em que ele estava em leitura entusiástica de Proudhon. Estamos a falar em 70, à volta disso, não é? 70, 71. Ele estava, digamos, numa fase de leitura entusiástica do Proudhon, embora com uma leitura ainda relativamente feita à pressa, não é? Ele lerá depois o Proudhon com mais... Ele próprio diz, não é? Ele próprio diz. Mas esta epígrafe... ler à pressa. Exatamente. Mas esta epígrafe, porque depois ele vai ler com bastante mais calma o Proudhon e, de facto, a leitura do Proudhon é determinante para a fixação, a meu ver, eu estou a usar de propósito a palavra, a fixação de Essa de Queiroz no campo ideológico do socialismo utópico, de onde eu acho que ele nunca saiu. Isto não quer dizer que ele não tenha, a partir de uma certa fase da sua vida, não tenha tido aproximações, designadamente ao Paço, e a companheiros de geração que estão mais próximo, que digamos que se foram afastando também das suas opções, também, quer dizer, que se foram afastando de uma certa opção socialista utópica e que vão até, é o caso, por exemplo, do Oliveira Martins, que foi seu companheiro e muito próximo intelectualmente toda a vida, e que, como sabe, como é sabido, numa certa fase da vida dele, vai ser ministro de Portugal e vai, num determinado momento, defender, inclusivamente, soluções cesaristas para a vida política portuguesa. Ora, um bocadinho na ótica de um certo despotismo esclarecido, atualizado há século XIX, naturalmente, não é? Num quadro de uma democracia constitucional que vive do rotativismo político, não é? Mas, portanto, o que eu diria é que Essa de Queiroz, na verdade, é um tipo que nunca desistirá de intervir na sociedade portuguesa. E a sua intervenção vai-se fazer de modos bastante distintos, e isso tem o seu reflexo na sua obra literária, como referiu há pouco. Portanto, digamos que a crítica de Essa de Queiroz, que é mais diretamente interventiva na época das farpas, naturalmente, as farpas, como o nome indica, e como ele próprio disse, é uma forma de farpear com crónicas mensais, farpear a sociedade portuguesa. Portanto, o que se pretende é, digamos, fazer uma crónica mensal da vida literária, política, dos costumes, etc., não é? E vejam essa figura mefistofélica da capa das farpas, que é uma figura que pretende, digamos, estar atenta ao que se passa na sociedade portuguesa, no sentido de denunciar, de criticar, de uma forma que nas farpas é extraordinariamente sarcástica, é extraordinariamente virulenta. Eu estou-vos a ler, tenho aqui diante de mim, ou estou a pôr diante de vós, um pequeno passo da primeira farpa, onde Essa de Queiroz, não sei se vê bem, onde Essa de Queiroz diz que aquilo que pretende é, digamos, intervir na sociedade portuguesa através do riso, porque diz ele, em política constitucional, o riso é uma arma e é uma opinião, não é? Portanto, isto é, ele vai, nessa fase, vai de facto desenvolver uma atividade, digamos, de intervenção social mais evidente, mais nítida. Estamos a falar da década de 70, não é?
E os romances que ele escreve nessa primeira fase, estamos a falar do Crime do Padre Amaro, do Primo Basílio, são evidentemente romances onde a crítica social é muito mais, se quisermos dizer assim, é muito mais óbvia, muito mais evidente, não é? Todavia, essa crítica nunca deixará de estar presente, nem no seu mais moderno e avançado romance, moderno no sentido da própria técnica narrativa, da própria construção narrativa, que será a correspondência de Frederico Mendes, nem aí a crítica social estará ausente. Está em termos próximos de um certo realismo, de um certo realismo de escola, de um certo realismo ortodoxo, se quisermos. Todavia, à medida que o seu percurso estético se vai construindo, ele obviamente, vai se afastando mais de uma crítica e de um realismo mais ortodoxo, mais escolar, mais bebido, mais próximo de um certo Zola, muito mais próximo, a meu ver, de Flaubert, mas também, enfim, com uma atenção especial, naturalmente também, a Zola, e ele vai, sobretudo a partir dos anos da década de 80, sobretudo definitivamente a partir dos Maias. Os Maias são publicados em 1888 e ele demora imenso tempo a escrevê-los, começa a escrever os Maias em 81 e acaba em 88, isto para essa é muito tempo, porque ele era muito rápido na escrita. Não era tão rápido depois na revisão da escrita, mas era muito rápido na escrita dos seus romances. E na verdade, a partir dessa época, o seu realismo vai ser um realismo muito matizado. Os próprios Maias são um romance que está longe de se poder chamar de realista no sentido mais estrito da palavra, um realismo de escola, como também um romance que é publicado exatamente na mesma década, na década de 80, A Relíquia, que é um romance onde, como sabem, é um romance que tem uma componente histórica, que é absolutamente contrária àquilo que ditam as normas do romance realista, e onde até temos um mergulho no passado, fantasista, etc. Quer dizer, é um romance brilhante, a meu ver, é um dos romances mais, eu não direi mais interessantes, mas também mais modernos dessa de Queiroz, A Relíquia, e portanto, dizia eu, a partir dessa década, na verdade, a crítica social dele vai ser uma crítica muito mais ínvia, se quisermos, uma crítica muito mais elaborada e muito mais dirigida, mas muito mais dirigida às elites, volto a referir isso, às elites culturais. No fundo, nos Maias, nós temos um romance onde um jovem da aristocracia burguesa, Carlos da Maia, que tem tudo para ser um vencedor, fortuna, beleza, educação, tudo, e todavia vai acabar como desistindo, não é? Vai acabar enredado numa teia que lhe é ditada, por um lado, pelo meio em que está, e numa teia tragicamente amorosa de um incesto, não é? De uma relação incestuosa. Portanto, digamos, ele está como que acaba fechado numa espécie de gaiola, não é? E eu estou a referir a esta imagem da gaiola porque é uma imagem que o Abel Botelho, numa adaptação, o cineasta, numa adaptação recente que fez dos Maias, apresenta uma imagem, eu posso mostrar-vos, o que é esta? Não, perdão, isto é do Abel Oliveira. Ou é João? Não, desculpa, o João Botelho. Desculpem, esta imagem, eu vou já dar, é um fotograma do filme de João Botelho, Os Maias, onde é uma imagem belíssima. Aliás, este pequeno trecho é muito bonito, deste pequeno trecho do filme, em que, digamos, o casal Carlos e Maria Eduarda estão
exatamente dentro de uma espécie de uma gaiola, porque no fundo é assim que não é assim que o romance acaba, não acaba com esta cena. Esta cena é inventada por João Botelho, mas acabam no fundo enclausurados com uma incapacidade completa de agirem. Aliás, talvez lembrar a cena final dos Maias, que muitos conhecerão, em que, na verdade, Carlos da Maia e o seu companheiro Ega da Maia, em que Carlos da Maia e Ega declaram que, enfim, estão numa espécie de ataraxia em que não vale a pena viver, não vale a pena dar um passo mais apressado que o outro, nada na vida justifica nada, o melhor é prosseguir na vida num passinho lento e tal, viver o dia a dia. Diga? A Antero. Sim, de uma certa forma, porque Antero tem, digamos, Antero salva-se de uma forma que Carlos da Maia, e estamos a falar de uma personagem real, Antero de Quental, e Carlos da Maia é uma personagem da ficção, mas, repare, Antero de Quental, apesar de tudo, salva-se através de um gesto, que é o suicídio. Enquanto que Carlos da Maia, pura e simplesmente, não se salva, e não se salva porque pratica conscientemente o incesto, não é? Pelo contrário, portanto, ele afunda-se completamente numa espécie de vórtice de abjeção e consequentemente, de desistência, porque o que é que ele vai ser depois no futuro? Vai ser um tipo que vive dos rendimentos em Paris e passeia no Bois de Boulogne, não é? Basicamente é isso que será Carlos da Maia. Enquanto que Antero, apesar de tudo, com o gesto suicidário, ganha uma dimensão, se quisermos, mítica, que obviamente aquela personagem querosiana não ganha. Mas só mais um dado, concordo consigo no sentido em que, evidentemente, torna-se, à medida que o tempo avança, que a obra de Eça de Queiroz avança, torna-se menos evidente a sua fundamentação ideológica socialista utópica, mas ela vai estar presente até ao fim, e vai estar presente, por exemplo, nas Lendas de Santos, que ele escreve na fase final, e onde a lição, quer do franciscanismo, que ele cruza com o socialismo utópico, não é? Que ele cruza, digamos, a sua formação, aliás, desde o princípio cruza a sua formação cristã com o socialismo utópico, não é? E cruza também nas Lendas de Santos. O São Cristóvão é um santo, vou pôr aspas, naturalmente, é um santo social, ou se quisermos mesmo um santo socialista, quer dizer, é um santo dos pobres, dos renegados. Fora da igreja, quase. Completamente. Aliás, o cristianismo de Eça de Queiroz é um cristianismo fora da igreja, fora do catolicismo, não é? Portanto, ele é muito crítico em relação à Igreja Católica, mas nunca rejeita a sua formação cristã. Portanto, eu diria que, na verdade, nos últimos... Está-me a dar a palavra? Posso dar, sim. Sim, faz favor. Não, é porque eu estou aqui com uma dificuldade, eu tenho que alternar entre o Facebook e a ligação direta, porque tenho aqui uns saltos, talvez devido aqui às condições da rede, mas eu ouço 99% do que me diz, e às vezes tenho medo um bocado de estar a intervir quando para interromper, e peço desculpa por isso. Mas eu dentro da mesma linha, porque digamos que o meu papel é um bocado esse, já o disse, de puxar para aquelas coisas que são um bocadinho mais polémicas, não é? Falei deste do vencido ou do convencido, não é? E do Proudhon chegou e perdeu, em Eça, não é? Eu tinha uma outra coisa, exatamente, eu tinha uma outra coisa, este livro que eu conheço muito bem, com certeza, não é? Tanto a publicação do centenário, tem um artigo que eu acho muito interessante e polémico, do Santana Dionísio,
o comentário de Santana Dionísio, um homem da Renascença Portuguesa, um homem da primeira Faculdade de Letras, da sua e da minha, da Casa Amarela, não é? Tanta gente boa deu. O Santana Dionísio diz que ele, quer nas personagens, tocava ao de leve nas questões do perfil filosófico, porque ele cita muito da metafísica, o positivismo, mas ele diz que as personagens nunca vão a fundo, o que seria mais normal, digamos assim, talvez por razões tanto ficcionais, de diegese, não é? Mas diz também que ele próprio que demonstra pouca formação filosófica, porque vê-se ao caracterizar os personagens, como eu disse, mas vê-se também noutro tipo de opiniões, portanto, que passou pelas coisas um bocado pela rama. Ele é dos poucos artigos neste livro, que é de 700 páginas, não é? Em que tudo é muito elogioso. O Manuel Mendes, também tem assim, alguma referência neste sentido, embora todos reconhecendo a grande valia do escritor. Não sei se corrobora esta opinião da questão do pensamento filosófico, do pensamento, portanto... Não, eu diria o seguinte: eu acho que um escritor, e sobretudo um ficcionista, que é um criador de mundos, não, nada, nem sequer tem que ter uma formação particularmente intensa aí. Portanto, eu sobretudo, a minha discordância aqui vai sobretudo a forma como se olha o escritor, quer dizer, mais nada, porque no que diz respeito à primeira parte da observação que sintetizou do Santana Dionísio, de que essa de Queiroz não vai ao fundo, por exemplo, das personagens, eu tenderia a dizer que sim, no sentido de que ele não faz, ele não é um escritor psicologista, digamos assim, se quisermos esta palavra, vale o que vale, este qualificativo aqui. Ele não é um escritor que nos conduza pela mão ao fundo da psicologia, da alma, do mundo íntimo da personagem, se quiser, podemos dizer assim. Não é um escritor dessa natureza. Agora, o que ele nos dá a ver, se nós estivermos atentos na leitura, é o mundo íntimo da personagem a partir dos gestos, dos comportamentos, dos traços externos, pode ser até de um traço de toalete, pode ser até de uma joia que alguém usa, pode ser das formas mais discretas, se quisermos, não é? Das formas mais discretas, através, por exemplo, da atenção à cor. Há cor que envolve o ambiente, há cor que envolve o vestuário da personagem, etc. Estou a dar apenas exemplos leves, digamos assim, pontuais. Mas, portanto, ele não é um escritor que faça, por exemplo, uma descrição do mundo íntimo das personagens, de modo nenhum. De modo nenhum. É exatamente um escritor que avança para a personagem de fora para dentro. E não de dentro para fora, não é? Cabe ao leitor fazer esse percurso de fora para dentro, diria eu. Até porque, repare, e depois também há um outro dado do qual ainda não falamos grandemente aqui, e que é importantíssimo para digamos, conduzir ou desnortear o leitor, porque nisso, essa é exímio. Essa, e esta é uma das suas originalidades, essa escreve, sobretudo os primeiros romances, escreve um certo tipo de romance que normalmente se designa, particularmente no realismo mais de escola, se designa como um romance de tese, não é? Digamos, enfim, o Primo Basílio é um romance de tese que visa demonstrar que todas as Luísas, na situação de Luísa, agiriam como Luísa, e a inevitabilidade da educação, do passado, do meio ambiente, etc., leva a Luísa ao adultério, enfim, toda essa... Estou a ser super sintética, não é? Super sintética e super simplista. Mas... escreve um romance de tese e, todavia, usa um instrumento retórico que é absolutamente inviável de ser usado no romance de tese, que é a ironia. Ora, porque reparem, quer dizer, um romance de tese é um romance que procura levar o leitor a ler o mundo de uma certa forma.
é um romance um pouco normativo, digamos assim. Ora, os romances de Essa, como recorrem à ironia, não, são muito pouco normativos. Até, pelo contrário, desnorteiam o leitor. Não é? Porque a ironia, reparem, é no fundo um tropo retórico que nos permite dizer o contrário daquilo que estamos a pensar. Portanto, muitas vezes o narrador dessa de Queiroz é um narrador muito irónico que nos diz o oposto do que ele estaria a pensar, não é? Sei lá, nós estamos cansados de usar no dia-a-dia a ironia quando dizemos olha que belo dia e está a chover torrencialmente, não é? Portanto, nós dizemos o oposto daquilo em que estamos a pensar. Essa de Queiroz faz isso sistematicamente desde os seus primeiros textos, designadamente os seus primeiros textos realistas. E, portanto, isso faz com que os seus romances sejam, e essa é outra das grandezas dos romances de Essa, e outra das razões porque nós o continuamos a ler hoje, é que os seus romances... Os seus... eu estou a ouvi-lo. Agora já ouço outra vez. Está mal a internet aqui no sítio onde estou, mas bom. Dizia eu. Continua, Isabel. Ou não sei se parou. Não, espera aí um momento, mas por isso é que os seus romances são romances, eu há pouco dizia, muitas vezes essa desnorteia o leitor, e desnorteia o leitor, em parte por essa razão de que eu estava a aludir, a forma como utiliza a ironia, e como com a ironia cria uma ambiguidade, a possibilidade de uma pluralidade de leituras, a possibilidade de nos permitir, nos deixar em aberto, muitas vezes um romance, quando o romance de tese deve ficar bem fechado, não é? Bem fechado, a tese bem demonstrada. Ora, por exemplo, romances como Os Maias, e estou a falar da obra magna, não é? São romances, um romance como Os Maias é um romance que se constrói de facto um final de uma certa, que gera uma certa ambiguidade, particularmente relativamente ao destino daquelas personagens, e muito particularmente ao destino de Maria Eduarda, não é? Que, no fundo, é um destino que parece pouco edificante, mas que é pelo menos mais edificante do que o de Carlos da Maia, não é? Portanto, o que é que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que, na verdade, o romance queirosiano, a ironia queirosiana cria, de facto, uma prática de plurivocalidade, de pluralidade de interpretações possíveis, não é? Quer dizer, no fundo, o romance queirosiano é um romance muito desafiante para o leitor, de modo que nós o relemos de geração em geração, naturalmente de modo diferente do que liam os seus contemporâneos, evidentemente, não é? Mas continua, e um clássico é exatamente um livro que é desafiante ao longo de várias gerações, é capaz de suscitar leitores, conquistar leitores ao longo das várias gerações, porque nunca acaba de ser lido. Está sempre pronto a novas interpretações. E é isso que os romances de Essa, na verdade, fazem. Digamos, são capazes de estimular leituras novas. Eu estava a tentar passar a palavra ao Joaquim Pinto da Silva, mas... sim, estava a tentar passar a palavra. Então se sou eu, porque eu realmente estou com dificuldades, mas eu acho que caminhamos para a nossa parte final, mas antes disso vamos à petite histoire, donc parfois on fait la grande histoire, n'est-ce pas? Na história da vida, portanto, a biografia do nosso homem, há dois aspectos que eu queria que a Isabel me dissesse o que sabe sobre o assunto, porque é realmente assuntos que eu não domino, e penso que a maioria das pessoas nem sequer fala disso. A Fundação Essa de Queiroz está situada em Santa Cruz do Douro, que tomou o nome de Tormes, muita gente não sabe, mas Tormes é porque é a partir do romance do Essa de Queiroz que é rebatizada com esse nome, porque não era Tormes ali. Tormes, aliás, é um rio e é uma terra de Castela.
há pessoas, ou portanto há especialistas que eu conheço até, mas não vou citar o nome, que dizem que toda essa casa, como a casa de Rezende, da Lagariça, a Torre da Lagariça, não é? Onde teria passado a ilustre casa de Ramírez, que não são de facto as casas que essa de Queiroz retrata, que teria sido tudo uma invenção de uns, não sei se familiares, de uns especialistas. O que é que Isabel nos tem a dizer sobre esse assunto? Verdadeiramente muito pouco. Mas já ouviu verdadeiramente muito pouco. Sim, já ouvi já. Comecemos talvez pela casa hoje sede da Fundação Essa de Queiroz, a que fez referência em Santa Cruz do Douro, Tormes, nome fixo, nome hoje Baião, topónimo, mas que é um topónimo que me lembrou em Baião, é um topónimo que, como lembrou, nasce da própria ficção dessa de Queiroz, portanto, muitas vezes a ficção é capaz de transformar a realidade. Portanto, Santa Cruz do Douro tem hoje um lugar chamado Tormes, onde está sediada a Quinta de Vila Nova, que é a Quinta de Vila Nova, que é hoje sede da Fundação Essa de Queiroz. Ora, na verdade, dados indiscutíveis. Indiscutíveis são os seguintes, porque estão documentados, não é? Por isso eu vou começar por aqui. Esta casa foi uma casa que Essa de Queiroz herda através da mulher. Essa de Queiroz não tem nada a ver com esta região do Douro Interior, não é? Do Douro Interior, do Douro. Santa Cruz do Douro, Baião e Rezende, do outro lado do rio. A mulher, com quem Essa de Queiroz casa já com cerca de 40 anos, a mulher, e de quem teve 4 filhos, a mulher é que era Rezende, e a família da mulher tinha propriedades, quer na zona de Baião, junto ao rio, quer no outro lado do rio, em Rezende. Essa de Queiroz herda, através da mulher, na verdade a mulher é que herda, não é? Herda esta casa, onde hoje está assediada a Fundação Essa de Queiroz, e estamos a falar algures na década de 80, eu agora não sei dizer de cor os números, mas 80 e tal, 90 já, talvez 90. Herda esta casa e vai lá, irá lá visitar, ver a casa e tomar posse da casa. Vai, aliás, faz essa viagem de resto com uma irmã da mulher. Na altura a mulher está em Paris, eles estavam, Essa de Queiroz teve 3 postos consulares, um em Havana, o primeiro, 2 em Inglaterra, Newcastle on Tyne primeiro e Bristol depois, e finalmente Paris. Eu digo finalmente porque era, na verdade, aí que ele gostaria de estar há já muito tempo. Paris, onde ficará os últimos 15 anos de vida. Ora, e morre exatamente em Paris em 1900. Ora, a mulher está em Paris com os filhos, ele veio a Portugal, e vai com a cunhada, Benedita, vai tomar conta da herança, não é? Vai conhecer a casa. E escreve uma carta à mulher, por isso é que eu dizia há pouco, isto está documentado, não há dúvidas quanto a isto. Escreve uma carta à mulher a descrever a casa, que é uma casa em ruínas. Diz, aliás, que ela é feíssima, que tem uma escadaria horrorosa e tal. Conta, é muito bonito tudo que está à volta, a quinta é lindíssima, o ambiente é lindíssimo, gosta muito da casa, gostaria de poder restaurá-la para, porventura, vir aqui passar férias com os meninos e contigo, não é? Portanto, diz qualquer coisa deste género à mulher. Portanto, há 2 cartas que ele escreve a partir de Tormes, foi dessa vez e foi numa outra vez de Tormes. Portanto, descreve a casa, descreve o ambiente, descreve a paisagem de Oriense, etc. Portanto, ele foi lá, esteve lá, e isto coincide com o momento em que ele vai, de facto, escrever A Cidade e as Serras. Portanto, quer dizer, é muito, aliás, há vários objetos, designadamente vários objetos que hoje constituem espólio da Fundação Essa de Queiroz, aos quais se faz alusão em A Cidade e as Serras. Portanto, não há dúvida quanto à inspiração desta casa e desta zona de Oriense e da Quinta de Tormes, hoje Tormes, não é? Da Quinta de Vila Nova, na componente Serras
do romance A Cidade e as Serras. Isso parece-me indiscutível, não é? Por outro lado, é verdade que essa de Queiroz é verdade, quer dizer, é possível. Isto são dados, o que eu estou a referir são dados que estão, como digo, demonstrados inclusivamente pelas cartas que escreve, as 2 cartas que escreve à mulher. Mas é provável que ele tenha ido, na juventude, também aqui a esta quinta, e provavelmente às propriedades dos Rezendes do outro lado do rio. Porquê? Não porque ele conhecesse, ou melhor, não porque ele pudesse conviver com a mulher nessa altura, na medida em que a mulher faz uma diferença de idade grande dele, e, portanto, porque é que ele talvez tenha ido lá? Pelo seguinte, porque quando essa é educado, talvez uma breve alusão a um fait divers que pode ser interessante conhecerem, essa nasce de uma relação entre os pais anterior ao casamento. Os pais vieram a casar, mas ele é um filho natural, que nasce 5 anos antes dos pais terem efetivamente casado. Isso, porque é que isso vai ter consequências absolutamente definitivas em essa de Queiroz? Porquê? Porque ele não vai ser educado pelos pais, mas sim pelos avós paternos. Portanto, o avô paterno vai ser educado na região em Verde Milho, que é uma fachada da quinta, da casa e quinta dos avós paternos, perto de Aveiro, Verde Milho. Portanto, vai ser educado em Verde Milho, vive aí a infância até aos 10 anos, portanto, separado dos pais, não é? Portanto, na proximidade dos avós, e, entretanto, morre o avô, e morrerá a avó também, mas deixam garantida a educação de essa de Queiroz. Portanto, ele vai ser educado, vai ter garantia da sua formação dada pela herança que os avós lhe deixaram. E vai ser educado no Colégio da Lapa, interno, no colégio, vem pelos 10 anos, vem para o Porto e estuda no Colégio da Lapa como aluno interno. É lá, aliás, que ele vai conhecer Ramalho Ortigão, seu amigo de toda a vida, que era professor de francês no Colégio da Lapa. O pai de Ramalho Ortigão era dono do colégio e Ramalho Ortigão era professor. Ramalho Ortigão é bastante mais velho que essa, cerca de 10 anos. Não sei exatamente de cor, mas à volta disso. E essa amizade que nasce no Colégio da Lapa vai-se manter toda a vida, e essa amizade foi tão constante que a viúva de Ecer Queiroz, em 1900, entrega um famoso baú com manuscritos e com os póstumos, que vão ser publicados depois da morte, claro, os póstumos, entrega-os a Ramalho Ortigão para que ele trate da publicação. A Cidade e as Serras e a Ilustre Casa de Ramires serão exatamente póstumos. E Ramalho tratará desse assunto. Claro que há também teses, designadamente do meu amigo Campos Matos, segundo a qual Ramalho não foi nada fiel amigo dessa de Queiroz. Exatamente. Não foi nada fiel amigo dessa de Queiroz. E Campos Matos não deixa de ter alguma razão, na minha opinião. Bom, mas voltando à fase que nos importa, no Colégio da Lapa, uma outra imagem do colégio, da época, no Colégio da Lapa, essa de Queiroz vai ser companheiro de quem? De 2 irmãos da sua futura mulher, de filhos dos condes Rezende. Luís e Manuel Rezende foram seus companheiros de colégio. E é provável que essa tenha frequentado a casa dos Rezendes nesse período, porque ele não tem contacto praticamente com os pais, quer dizer, deve ter tido pontualmente contactos, mas quer dizer, não viveu com os pais até sair da universidade. Ele, depois do Colégio da Lapa, vai para a Universidade em Coimbra, e só depois, em Lisboa, onde os pais, entretanto, se fixaram, é que ele irá viver durante alguns meses com os pais. Mas, na verdade, ele vai ser... vai ter apoio familiar por parte de uma tia ou de 2 tias, creio eu, que vivem no Porto e, portanto, lhe dão apoio familiar, provavelmente em férias e coisas desse género, quando ele está interno no Colégio da Lapa. Mas é bem provável
que ele tenha frequentado a casa dos Rezende e que, porventura, isto é hipotético, friso bem, porventura tenha ido em férias às propriedades dos Rezendes do Douro. E porquê é que eu e outros, além de mim, que eu estou a pôr esta hipótese no seguimento de outros, é provável que ele tenha, de facto, conhecido, enfim, a região nessa época, porque há um pequeno pormenor que digamos que me leva, que leva aqueles que defendem esta tese a pensar que é provável que ele tenha ido. Porque, na verdade, ele vai fazer situar a primeira paróquia do Padre Amaro, o primeiro romance dessa de Queiroz, que ele escreve em 70 e tal, não é? Ele vai situar a paróquia remota, numa aldeia remota, aonde é colocado o Padre Amaro. Essa aldeia é Feirão, na Serra de Montemuro, exatamente do lado de Rezende. Claro que, evidentemente, que esta tese pode ser destruída em 2 minutos. Ele pode ter perguntado ao amigo ao Rezende, diz-me lá o nome de uma aldeia remota para eu colocar o Padre Amaro. Evidentemente, não é? Tudo isto vale o que vale. Portanto, evidentemente, mas por outro lado, porque é que também eu admito que ele tenha ido a essa região na juventude? Porque logo após se ter formado em Coimbra, ele vai fazer uma viagem com Manuel Rezende, a sua famosa viagem ao Egito, para assistir à inauguração do Canal de Suez, que foi uma obra de engenharia que mobilizou, digamos, para cuja inauguração a aristocracia e a burguesia europeias foram chamadas, digamos assim. E essa de Queiroz, a pretexto da abertura do Canal de Suez, vai viajar com Manuel Rezende, o seu futuro cunhado, vai viajar ao Oriente. E essa viagem ao Oriente vai ser absolutamente determinante para a formação estética de Essa de Queiroz. Basta lembrar que no Oriente se vão situar duas importantes narrativas, ou parte de duas importantes narrativas de Essa de Queiroz. O Mandarim e a Relíquia. Portanto, e há inúmeras referências ao Oriente por parte de Essa de Queiroz, para além das notas de viagem chamadas o Egito, não é? De Port Said a Suez, eu lembro disso da minha infância, de ler isso, por exemplo. Exatamente. Por exemplo, os artigos, exatamente, os importantíssimos artigos sobre o imperialismo inglês que ele escreve nessa época são exatamente, vêm em grande parte na sequência da viagem ao Oriente. Essa viagem é importantíssima. Digamos, em boa parte, o olhar que Essa de Queiroz tem, extremamente crítico sobre o colonialismo inglês no Oriente, é desencadeado, digamos assim, por essa viagem. Não quer dizer que essa não estivesse atento independentemente da viagem, mas a viagem foi extremamente importante para ele se tornar muito crítico relativamente ao colonialismo inglês. Portanto, tudo isto me faz, essa amizade, essa proximidade dele com os Rezendes, e proximidade que depois vai mesmo chegar ao casamento com uma irmã mais nova dos Rezendes, e na verdade essa proximidade é provável que tenha sido, que tenha permitido umas férias, uma estadia, ida ao Douro, não é? Essa região. Muito bem. E nós estamos a caminhar para o fim, mas antes eu queria que me dissesse, em 2 palavras apenas, tenho uma amiga que insiste muito que o Essa trata mal as mulheres nos seus romances. A Isabel, que é mulher, diga-me o que pensa disso. Ele diz que as mulheres terminam sempre mal, são sempre vítimas, etc. Ora, diga. Olha, tem graça porque há bocadinho passou-me isso pela cabeça, pensei assim, talvez fosse interessante falar sobre essa questão. Vou tentar ser breve. Eu normalmente, claro, é época, evidentemente é época,
importa dizer que essa se preocupou muito desde cedo, desde as farpas, se preocupou muitíssimo com a questão feminina, para não dizer feminista, que talvez seja desadequado utilizar o adjetivo, mas com a questão feminina, isto é, com a questão da educação das mulheres, do destino das mulheres, do destino social da mulher, e isso é notório desde as farpas. Ele nas farpas dedicou 2 importantes farpas à questão da educação das mulheres, e à questão do adultério, o adultério feminino, não é? Porque o masculino nunca o preocupou grandemente, não é? O adultério era um dado adquirido na sociedade da época, não é? Moralmente não condenável como era o feminino. Portanto, essa de Queiroz, esse tema preocupou, e preocupou tanto que o segundo romance que escreve, O Primo Basílio, é um romance sobre a questão feminina, não é? Sobre, digamos, o adultério feminino e sobre, digamos, o destino, entre aspas, o destino das mulheres. Agora, quando me fazem essa pergunta, eu digo sempre, ele maltrata as mulheres. E eu pergunto assim, e os homens? Será que ele trata melhor? É que eu não acho. Sinceramente, quer dizer, eu até acho que eu admito a ideia de que ele não trata exaustivamente o feminino e com tanta proximidade como trata o masculino, digamos assim. Ele claramente aproxima-se das mulheres sempre ou quase sempre de fora. Ainda mais do que nos homens. Se isso é verdade em ambos, nos 2 tipos de personagens, nos femininos é muito mais evidente. E ele, de facto, aproxima-se, as mulheres, ele descreve-as quase sempre a partir de traços externos, às vezes até fetichistas, não é? Traços que têm a ver com vestuário, que têm a ver com gestos, de uma forma extremamente externa, digamos assim. Mas não me parece que haja uma condenação especialmente dirigida às mulheres, uma condenação social especialmente dirigida às mulheres, e um maltrato social, porque na verdade isto não invalida, repare, isto que eu estou a dizer não invalida que essa de Queiroz tenha uma visão bastante conservadora do papel da mulher na sociedade. Conservadora para a época, não estou a falar conservadora hoje, claro, estou a falar conservadora para a época. Aliás, a visão que ele tem do feminino é muito babida em Proudhon, que é bastante conservador no que diz respeito ao destino social da mulher. Ou Meretriz, ou Ménagère, não é? Era um pouco essa a leitura proudhoniana. E essa tem uma visão bastante conservadora da mulher. Agora, digamos, não me parece que as suas personagens femininas sejam especialmente maltratadas se as compararmos com as masculinas, que são igualmente maltratadas. E mais, só mais um pormenor que me parece determinante. Os Maias, a obra-prima dessa de Queiroz. Eu diria que a Maria Eduarda é, apesar de digamos, de todo o percurso cheio de percalços que é o de Maria Eduarda, ela é muito mais inocentada do que Carlos da Maia no final do romance. Basta só esta questão que é determinante, e volto a esse tema, determinante naquele romance, que é o incesto. A relação amorosa entre Carlos e Maria Eduarda é uma relação que conduz, que acabará por conduzir Carlos, e não Maria Eduarda, Carlos, a uma prática consciente do incesto, coisa que Maria Eduarda nunca não é exposta a essa, quer dizer, o narrador não expõe Maria Eduarda a esse mergulho, digamos, na abjeção, não é? E reparem, a questão do incesto, não posso deixar de lembrar isso, é uma questão que, digamos, que vai conduzir no romance a uma espécie de paralisia definitiva de Carlos da Maia,
vai paralisá-lo de vez, para o que quer que seja, vai torná-lo um homem morto, não é? Quer dizer, ele vai ser um morto vivo. Como estão mortas, vivas, as elites culturais portuguesas. Volto àquilo que me parece ser um dos grandes temas da ficção queirosiana. Eu diria que 2 temas são para mim os centrais do universo queirosiano. É Portugal e exatamente as elites, as incapazes elites portuguesas. Portanto, não me parece, volto à questão das mulheres, não me parece que Maria Eduarda, naquele romance, se há alguém que sai maltratado, não é certamente Maria Eduarda. Maria Eduarda, pelo contrário, acaba por ser possível, para Maria Eduarda vai ser possível uma vida na sequência daquele caso trágico de amor incestuoso. Para Carlos não vai ser. Portanto, ela de certa forma é resgatada. E eu estou a valorizar especialmente este romance. Porquê? Porque é de facto a obra mestra dessa de Queiroz, não é? A obra-prima dessa de Queiroz, o grande romance que, como ele diz, pôs tudo o que tinha no saco. Muito bem. Isabel, eu creio que vamos dizer adeus aos nossos ouvintes, espero que tenha havido muitos. Eu não sei se quer dizer mais alguma coisa para finalizar, porque o sucesso disto começa pelos imensos assuntos a tratar que ficam pendentes, não é? O sucesso é sempre isso, não é? Mas não podemos ir por aí, Claro, não é? Temos os tempos, não, esse tempo, essa coisa também que um dia falaremos sobre talvez, isso. Diga, Isabel, desculpe. Voltasse, terminasse. Desculpe, eu comecei a falar por cima de si. Eu talvez terminasse com, digamos, com uma frase que nos leva um bocadinho à questão com que abri. É uma carta, sim, estava eu a dizer que talvez terminasse evocando uma carta de Eça de Queiroz a um dos seus companheiros de geração, Luís de Magalhães, uma carta de 84, em que ele, mais uma vez, se centra sobre a importância do trabalho sobre a linguagem, do trabalho sobre a forma. Ele diz a Luís de Magalhães, que escrevia também, mas por quem é, trabalhe-me essa forma, pula, cinzélia, cristalize-a, não se deixe levar pelas teorias abomináveis do amigo Oliveira Martins sobre a sinceridade da emoção. O sentimento mais artificial, posto num verso maravilhosamente feito, é uma obra de arte. O mais verdadeiro grito de paixão num alexandrino desajeitado é uma sensaboria. Só há beleza onde há ordem. Pula a sua forma. Portanto, eu diria que eu terminaria com esta frase dessa a Luís de Magalhães e com aquela lindíssima escultura de Teixeira Lopes, colocada em Lisboa, inaugurada em Lisboa não muito tempo depois dessa ter morrido, que é uma interpretação que me parece extraordinária do ficcionista Eça de Queiroz e que me parece... Isso parece-me uma evocação fora de série e muito contemporânea dessa de Queiroz, não é? Como digo, foi inaugurado pouco tempo depois da sua morte, e que me parece realmente uma boa interpretação da sua obra. Muito bem. Isabel Pires de Lima, muito obrigado pela sua participação. Nós estamos em plenas jornadas da língua portuguesa, organizadas pela Embaixada de Portugal, com o apoio do Instituto Camões, do Luso.eu, do nosso amigo Tony Silva, que foi quem tratou destas partes técnicas de todas, e da Livraria Orfeu, que eu tenho orgulho em representar, e de mim próprio, evidentemente. Eu acho que posso me despedir em nome de nós todos e agradecer aos ouvintes, aos auditores e aos que nos viram também, esperando que esta perturbação que eu tive na internet não tenha estragado o percurso brilhantíssimo da nossa professora, e até breve. As jornadas continuam, há um programa disponível no site do luso.eu, e até um dia destes então, e obrigado.
Ensinar é a minha vida. Ver estes miúdos a crescer e a aprender é maravilhoso. Mas acho que me fazia bem passar uma temporada fora, encarar um novo desafio. Alemanha? Sim, vou concorrer. Já apresentei a candidatura. Espero conseguir. Novo portal de serviços. Mais simples, mais acessível, mais perto e mais inovação. Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. A minha primeira aula de português.